bem-vindos aqui a mais uma nova aula no Art Decodex e hoje vamos falar sobre a relação que existe entre dois triângulos que acabam por possuir a mesma altura. E para começar vamos então analisar geometricamente dois triângulos que acabam por possuir a mesma altura. Para isso eu vou construir aqui duas retas paralelas entre si. Então vou construir aqui esta primeira reta e esta segunda reta. E essencialmente eu vou agora construir esses dois triângulos. Portanto eu vou ter aqui um triângulo e vou ter aqui este outro triângulo. Como nós conseguimos então visualizar, até podemos imaginar que tem aqui três triângulos, contando, digamos assim, com um triângulo formado por estes dois, mas analisando estes dois triângulos, o que é que nós conseguimos essencialmente inferir acerca dos mesmos? Nós conseguimos facilmente verificar que os mesmos vão ter a mesma altura. Estes dois triângulos vão possuir a mesma altura, ou seja, que o valor da altura vai ser igual. Então isso é algo que nós aqui temos de perceber, ou é uma informação que nós temos de extrair a partir, digamos assim, deste exemplo geométrico. O que eu agora vou fazer é analisar uma relação extremamente interessante que envolve a área destes dois triângulos. Okay? Como é que nós podemos calcular genericamente a área de um triângulo? Normalmente nós, para conseguirmos calcular a área de um triângulo, e atenção, existem várias fórmulas, mas de maneira geral, basta a gente conhecer o parâmetro da base e da altura que nós fundamentalmente conseguimos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é calculada de que maneira? A área do triângulo, de maneira genérica, vai ser o produto da base com a altura a dividir por 2. Também existe, de certa forma, uma forma, digamos assim, de eu apresentar aqui este cálculo, que é desta maneira, um meio a multiplicar, digamos assim, pela base e pela altura. Mas, essencialmente, esta expressão aqui que eu estou a representar acaba por ser exatamente equivalente a esta. É a mesma coisa, só que é expressa de uma maneira ligeiramente diferente. A ideia aqui é o seguinte, que se eu conhecer então a base do meu triângulo e se eu conhecer a altura, eu de certa forma então consigo basicamente então descobrir o valor da área do meu triângulo, ok? O que eu agora vou fazer vai ser então designar, eu vou dizer que isto aqui é o meu triângulo 1 e eu vou dizer que isto aqui é o meu triângulo 2. E o que eu agora vou fazer é simplesmente calcular a área desses dois triângulos, ok? Mas então primeiramente calcular a área do triângulo 1. Então a área do triângulo 1 seria o produto da base desse triângulo com a altura. A altura eu vou dizer que é H. A base eu vou dizer, sei lá, que é B1, por exemplo. Eu vou dizer que isto é B1. E a base do meu segundo triângulo vai ser B2. Então o que eu vou ter aqui é o seguinte, eu vou ter B1 a multiplicar pela altura, que é H, a dividir por 2. Ok? E fazendo então estes cálculos eu vou conseguir descobrir quanto é que vale a área do meu primeiro triângulo. Para conseguir calcular a área do meu segundo triângulo, eu tenho que realmente fazer a mesma coisa, de maneira análoga. Claro que a base do meu segundo triângulo é o quê? É B2. Ok? Então vou ter aqui B2 a multiplicar por H, que é a altura, e lembrando que estes dois triângulos acabam por possuir a mesma altura, a dividir por 2. Okay? É isso que nós aqui conseguimos então facilmente verificar. O que eu agora vou fazer vai ser pegar então aqui nestas relações e vou fazer aqui uma razão entre as áreas. Porque isto é extremamente interessante. A relação que nós vamos conseguir essencialmente descobrir, ela é bastante importante, eu já vou falar em que tipo de contexto é que ela pode ser útil, mas é uma relação que nós aqui precisamos conhecer. Quando eu tenho dois triângulos que acabam por possuir a mesma altura, qual é a relação que existe entre as suas respectivas áreas? Qual é a informação que eu consigo extrair a partir dessa informação inicial do que os triângulos têm a mesma altura? É isso que nós agora vamos essencialmente então construir. Eu vou pegar então na área do meu triângulo 2 e vou dividir pela área do meu triângulo 1. Ou seja, vou fazer esta razão. O A2 a dividir por A1. Então isto matematicamente vai ser o quê? A2 é B2 a multiplicar por H, a dividir por 2. E A1 vai ser então B1 a multiplicar por H, a dividir por 2. Ora, nestes cálculos, nós facilmente conseguimos verificar que o H vai cortar com este H, o 2 vai cortar com este 2. E o que a gente vai essencialmente chegar é esta relação matemática. Nós vamos conseguir chegar a isto, que AH2 a dividir por H1 é exatamente igual a B2 a dividir por B1. Ou seja, isto é uma razão extremamente interessante. E é esta relação que nós aqui precisamos conhecer. Quando eu tenho dois triângulos que acabam por possuir a mesma altura, quando realizo a razão entre as suas respectivas áreas, o resultado é igual à razão entre as respectivas bases. E isso é extremamente interessante, porque imaginem que eu conhecia este parâmetro e consequentemente este. Eu fundamentalmente conseguia descobrir, por exemplo, a área do meu segundo triângulo. E isto aqui é uma relação extremamente importante que nós aqui temos de saber essencialmente construir. E é, de certa forma, bastante importante, principalmente em exercícios de Olimpíadas. Mas aqui está a relação que nós aqui precisamos de conhecer. E claro que nós aqui podemos pegar aqui nesta equação e manipulá-la da maneira como nós quisermos. Mas o que é extremamente interessante é
conhecer então esta relação que existe quando nós temos então dois triângulos que acabam por possuir a mesma altura. Portanto, espero que tenham gostado aqui desta aula no Art Decodex. Qualquer dúvida deixem nos comentários e eu vou trazer mais vídeos aqui a dar algumas dicas de Olimpíadas e vou falar sobre alguns segredos aqui dos triângulos. Espero que tenham gostado aqui desta aula. Subscrevam, comentem, compartilhem e fiquem para um próximo vídeo aqui no Art Decodex.